Olá, minhas caras irmãs, olá, meus caros irmãos que acompanham as atividades das redes sociais do Lar Espírita Casa do Samaritano. Nós estamos hoje nos reunindo para um momento de reflexão, um momento de meditação que acontece semanalmente através do Instagram e através do YouTube, as redes sociais do Lex, que é voltado para o conhecimento do estudo da doutrina espírita. Esse é o nosso momento de estudo doutrinário. Você é nossa convidada, você é nosso convidado para participar desse nosso momento de estudo. O meu nome é Galeno, estou aqui nessa atividade como voluntário do Lar Espírita Casa do Samaritano para a gente debater juntos sobre um tema do Evangelho. O tema de hoje será os julgamentos morais. Esse comportamento que nós temos de sermos severos com os outros, vamos analisar esse comportamento, vamos analisar essa postura. E você, é claro, pode participar com seus comentários, caso deseje, com algum questionamento, com alguma observação, com alguma correção, se for o caso, se for necessário, pode puxar a orelha o tanto que for preciso, tá? Então, para a gente iniciar esse nosso momento de estudo, o melhor é a gente fazer uma oração, fazer uma prece, pedindo a proteção, pedindo o auxílio celestial, o auxílio da bondade divina, para nos orientar nesse momento, agradecendo a todos que estão entrando, todos que estão fazendo aqui acompanhando essa nossa atividade. Vamos iniciar então com uma oração, agradecendo então ao nosso amado Mestre Jesus, pelas bênçãos abundantes que nos oferecem, por nos envolver de energias que contribuem para a conquista da nossa paz, por nos oferecer a doutrina espírita e o Evangelho como fontes luminosas de orientação para a nossa vida, pela família, pelo trabalho que tivermos, pela saúde que estivermos à nossa disposição, e até pelas situações que nos permitem aprender, evoluir, crescer, mesmo que elas não sejam agradáveis, mesmo que elas não sejam desejáveis, mas que muitas vezes contribuem para a nossa evolução. Que nós possamos ter o discernimento e a serenidade para aprender com cada situação que a vida nos apresenta. Rogamos as bênçãos divinas para todos nós, em especial para os nossos irmãos mais fragilizados, que estão passando por momentos muito difíceis. Que a luz divina possa nos renovar a força e o ânimo, nos dando condições para que prossigamos na nossa jornada com equilíbrio e fé. Obrigado, Senhor. Abençoa o nosso estudo, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, e continua nos envolvendo com a Tua paz. Esperamos que assim seja. Pois bem, minhas irmãs, meus irmãos, olha, nós estamos aqui iniciando logo aqui com um novo perfil. É importante a gente deixar isso claro. O perfil antigo do Lex, ele foi hackeado e nós perdemos o perfil. Então, se você puder avisar para as pessoas, tem aí um aviãozinho. Então tem muita gente que não sabe que estão tendo palestra no Lex através desse novo perfil. Se você puder mandar essa palestra e as outras palestras e atividades do Lex que você considerar que seja útil e necessário para as pessoas, seria interessante você fazer isso, porque algumas pessoas podem precisar dessas reflexões. Não só nós precisamos com certeza. Eu preciso com certeza. Talvez você precise, por isso a sua disposição em participar. Mas se você achar que alguma pessoa precisa de algum tipo de orientação, de algum tipo de reforço espiritual, manda aí agora aí através desse aviãozinho, porque isso ajuda a propagar a mensagem da doutrina espírita, a mensagem consoladora, a mensagem esclarecedora, a mensagem de renovação moral que a doutrina espírita tem para nos propor. Hoje, então, como eu falei ainda há pouco, o nosso tema são os julgamentos morais. E para falar sobre isso, é interessante a gente entender que julgar é um comportamento natural.
do indivíduo que usa a sua inteligência. Então, o ser humano é dotado da inteligência, da capacidade de compreensão da vida. E para isso, nessa atividade de compreender, nós muitas vezes julgamos. Julgar é uma atividade do intelecto, é uma atividade da mente. É uma atividade, portanto, natural e muitas vezes necessária. Porque quando nós julgamos, nós fazemos uma avaliação. Julgar basicamente é avaliar. Julgar basicamente é fazer uma análise. E em várias situações da nossa vida, a gente analisa. A gente observa, por exemplo, se esse alimento é bom ou não para a gente. É uma avaliação. A gente julga se um caminho é melhor do que outro, é mais rápido, tem menos trânsito. A gente julga se uma roupa que a gente está usando está adequada ou não. A gente julga alguém diante da gente para a gente perceber se está sendo uma boa influência ou não. Ou seja, julgar é algo natural e necessário. Serve para que a gente possa distinguir o que é bom, o que é útil, o que é verdadeiro. Julgar, então, é uma atividade da mente, uma atividade do intelecto. É uma atividade natural da vida, do espírito, do ser inteligente da criação. Agora, o que a gente, nessa nossa reflexão aqui, desse nosso estudo, o que a gente procura fazer uma distinção também importante é que há uma grande diferença, uma grande distinção entre analisar, julgar no sentido de analisar e julgar no sentido de condenar. Então, julgamentos, análises, observações, avaliações de aspectos da vida são necessários, fazem parte da vida do intelecto, da vida do espírito. Julgar é natural. Boa noite aos que estão chegando, Alex também entrando aqui, saudando a gente. Então, julgar é natural. Agora, julgar no sentido de análise, de observação, de avaliação, diferente de julgar no sentido de condenação. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele faz justamente um comentário muito interessante, que às vezes as palavras, elas têm mais de um significado. E aí, nessa história de uma palavra ter mais de um significado, muitas vezes ela pode ter interpretações diferentes. Então nós temos que entender aqui que julgamento no sentido de observação, no sentido de análise, ela é natural, é útil e é necessária. Agora, julgar no sentido de condenar, isso é um problema. É um problema nosso que a gente precisa avaliar. Então, muitas vezes, julgar na forma de sentença, julgar na forma de criar uma punição para os outros, julgar na tentativa de exterminar, de causar um dano, isso é um problema que a gente precisa analisar. O que a gente percebe é que no nosso comportamento coletivo, muitos de vocês e muitos de nós na nossa coletividade, nós temos esse comportamento que prevalece. Julgar no sentido de condenar, julgar no sentido de impor penas, de impor castigos, julgar no sentido de gerar punições para os outros, porque tem comportamentos diferentes, porque são diferentes de nós, porque muitas vezes nós não concordamos ou nós não compartilhamos com os jeitos de ser dos outros. Então nós temos esse hábito de querer eliminar os outros,
só por eles serem diferentes. Então o outro é diferente, pensa diferente de mim. O outro tem um pensamento, tem uma escolha de vida, um jeito de vida diferente do meu. E aí eu já quero punir, eu já quero castigar. Então prevalece em nossa coletividade o julgamento condenatório. O julgamento que tenta impor penas, que tenta impor castigos aos demais. E muitas vezes só porque eles são diferentes dos nossos. A gente observa alguém e já vai condenando. Ah, aquele ali usa tatuagens, não presta. Ah, aquela ali usa mini saia, não presta. Ah, aquele ali vota num partido que eu não gosto, não presta. Ah, aquele lá professa uma religião que eu não aceito, não presta. A gente está achando que tudo não presta só porque é diferente da gente. Isso é uma coisa muito presunçosa. Isso é uma coisa muito autoritária. Esse é um comportamento que mostra o nosso nível de arrogância. Por que a gente age com arrogância quando a gente faz isso? Porque nós nos colocamos como o padrão de referência do que é certo. Ah, o outro tem piercing na língua, piercing no rosto, então não presta. O outro tem um cabelo grande. Ainda hoje tem gente que fala isso, né? O outro tem um cabelo grande, ou tem um cabelo raspado, ou tem um cabelo cor de rosa. Não presta porque eu não gosto. Só porque eu não gosto, eu imediatamente condeno. Por quê? Porque eu me coloco como o padrão do que é bom, o padrão do que é certo, o padrão do que é justo. Muitas vezes isso é um comportamento altamente presunçoso. O que eu acho interessante é o seguinte: nós estamos fazendo essa live num período em que está sendo feita a transmissão de um programa muito famoso há muitos anos no Brasil, que é o Big Brother, né? E aí as pessoas dizem assim, umas para as outras: ah, você assiste Big Brother? Como é que pode? Eu pensava que você tivesse um nível intelectual diferente. Aí eu fico observando as pessoas dizendo: meu Deus do céu, a pessoa está julgando a outra só por causa do programa que ela assiste, se colocando num padrão de superioridade. Ah, você gosta de piseiro? Ah, você gosta de forró? Como pode? Eu pensei que você gostasse de coisas mais nobres, de uma arte mais refinada. Porque eu me coloco numa posição superior à sua, porque eu não gosto dessas manifestações de arte mais popular, muitas vezes até cheia de deboches. Eu sou superior a você. Então, observa como as pessoas se colocam como superiores aos demais por diversas características. E isso a gente já vai condenando, diminuindo, menosprezando. E muitas vezes chegamos ao ponto de querermos exterminar o outro só porque ele pensa diferente da gente. Veja que comportamento mais arrogante. Veja esse comportamento mais presunçoso. Se colocar como padrão moral, né, é uma manifestação do nosso orgulho. E os espíritos amigos da codificação colocam que o orgulho, a presunção, essa postura que a gente às vezes tem de se achar melhor, de se achar superior aos demais, ela é considerada uma das piores chagas morais da humanidade. Um dos piores comportamentos que o ser humano pode adotar é o de se colocar como superior aos demais. Ah, então condena o outro pela tatuagem, pela música, porque assiste o Big Brother, porque escuta piseiro ou funk, ou porque gosta de usar amuletos, ou porque gosta de usar uma certa vestimenta, um tipo de roupa. Então o outro já é inferior.
Né? Veja como é presunçoso isso. E lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, que tem o título Bem-aventurados os misericordiosos, tem é o capítulo 10. No item 10, que fala sobre a trave e o argueiro, essa parte é interessante porque mostra que Kardec faz uma explicação muito interessante. Como nós somos presunçosos, como nós somos arrogantes, quando a gente se coloca como superior aos demais, só porque o nosso comportamento é diferente. O comportamento do outro não é semelhante ao meu. E aí o outro já é diminuído, já é marginalizado, já é menosprezado, só porque ele não comunga das mesmas ideias que eu. Olha o que diz Kardec aqui a respeito disso. Com efeito, como poderá um homem no sentido de ser humano, né? Um homem ou mulher, bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria. Então, o que a gente muitas vezes quer é diminuir os demais. O que às vezes a gente quer é esconder o valor que o outro tem. E aí a gente começa a criticar, condenar, a mostrar, a apontar falhas, apontar defeitos, ou apontar aquilo que seria pretensos defeitos nos outros. A gente faz isso o tempo todo, nesse nosso comportamento arrogante, nesse comportamento presunçoso, se achar como a referência do bem, a se achar como o representante da moral, se achar como aquele que é o defensor da ética. E aí a gente fica nesse comportamento moralista, né? Muitas vezes uma aparente seriedade, porque muitas vezes a gente esconde nessa presunção tantas coisas que são nocivas e nefastas em nosso comportamento. A gente muitas vezes usa máscaras para apresentar para os outros qualidades que muitas vezes nós de fato não temos. O que o Evangelho segundo o Espiritismo tenta nos propor, nos recomendar, é que nós possamos viver de forma autêntica, de forma verdadeira, e não fingir pretensas qualidades que muitas vezes nós não temos. Agora, analisar, observar, julgar no sentido de analisar não é problema. E muitas vezes, ao analisar, nós percebemos o mal, percebemos algo que nós não concordamos, que nós não aprovamos. Isso não é problema. Observar algo de que nós não concordamos não é problema. Não há problema em ver o mal. O problema é quando a gente age dessa forma condenatória, né, reprovando o comportamento dos outros antes de corrigirmos o problema em nós mesmos. Olha que coisa interessante. O Evangelho de Jesus e o Evangelho explicado pela doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, não condena a observação do mal. O problema está quando a gente condena os demais, o comportamento dos outros, antes de nós consertarmos a nós mesmos. Esse que é o grande problema. E aí a gente pode recorrer novamente ao Evangelho segundo o Espiritismo para buscar o que ele nos orienta para a gente. No tópico 10 do capítulo 10
do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim, olha que coisa interessante. Uma das maiores insensatezes da humanidade, uma das coisas mais insensatas, mais sem lógicas que nós seres humanos fazemos é ver o mal nos outros antes de vermos o mal que está em nós. Então observa que o problema não está em ver o mal. O problema está em ver o mal no outro, em condenar, em reprovar o que tem no outro, antes de vermos aquilo que está em nós. Esse é que é o problema. Então a gente reprova o que vê de errado no outro e não olha para a gente. Esse é um grande problema que nós fazemos. Foi o que Jesus quis dizer para a gente naquela passagem que está lá em Mateus, capítulo 7, versos 3 a 5. Jesus disse assim, que nós... Deixa eu ver aqui a leitura do Evangelho, que é mais interessante. Como é que vedes um argueiro, um cisco, no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave, uma estaca no vosso olho? Como é que vocês veem, está dizendo para a gente, está dizendo para mim e para vocês, como é que vocês veem um cisco no olho do outro e não vê um pedaço de morão, uma estaca gigante que tem no vosso olho? Então o problema que o Evangelho nos apresenta é o seguinte: não é errado ver o mal. O problema é julgar, é condenar, é julgar no sentido de condenar, é reprovar o comportamento dos demais antes de corrigirmos a nós mesmos. E nós temos essa prática. Então prevalece, é o que mais predomina aqui no dia a dia nosso. A gente o tempo todo está condenando, apontando, criticando. A gente o tempo todo agindo de uma forma que rejeita o comportamento dos demais. O tempo todo a gente agindo nessa forma de tratar os outros como inferiores a gente, só porque eles são diferentes. Porque muitas vezes a gente percebe que os outros são diferentes. A gente precisa aprender a respeitar as diferenças, a permitir que as diferenças aconteçam, a não querer limitar o comportamento dos outros ao nosso próprio jeito de ser e de pensar. Então temos que permitir que os outros sejam como são. Isso é que é respeito. Mas a gente, ao contrário disso, nós somos muito rápidos e nós somos muito agressivos em condenar. O nosso modo, o nosso jeito de ser em apontar o dedo para o outro é muito rápido, é muito severo, é muito violento. Nós o tempo todo estamos criticando o comportamento alheio. E com isso, nós criamos uma atmosfera, um ambiente de confrontos, de desentendimentos. Nós criamos comportamentos de violência, de agressividade, de intolerância. O nosso meio coletivo está repleto dessa intolerância, dessa crítica severa, desse comportamento condenatório, porque a gente não admite que os outros sejam diferentes. Vamos deixar que os outros sejam diferentes. Vamos deixar que as pessoas sigam os seus caminhos. Vamos deixar de lado essa presunção de querer se achar o dono da verdade, o defensor da moral, o único que está correto. Que presunção essa nossa, não é? Agora, por que a gente faz isso?
O estudo da mente, a psicanálise, por exemplo, mostra muitas vezes que esse nosso comportamento condenatório, ele muitas vezes decorre de uma projeção. O que os psicanalistas nos dizem? Eles dizem que às vezes nós não conseguimos ver a limitação, a fragilidade, a imoralidade em nós, e aí nós olhamos o outro, e aí apontamos para o outro porque não temos coragem de olhar para dentro de nós mesmos. Aí, resultado, nós olhamos para o outro e criticamos com severidade. E muitas vezes nós criticamos com severidade aquilo que nós temos dentro da gente. E aí a gente é capaz de apontar o dedo. Por isso que Jesus disse assim: você vê um argueiro, um cisco no olho do outro e não vê uma trave, um mourão, não vê uma estaca que tem no seu olho. No seu olho tem uma estaca e você está olhando o cisquinho lá no olho alheio. Então, o que Jesus quer de nós é que nós olhemos para nós, para dentro da gente, deixarmos de tentar projetar no outro aquilo que nós temos, deixar de condenar no outro. Vamos fazer essa autoanálise. A gente tem uma mania de ter uma aversão à diferença. Olha, como isso é um comportamento infantil nosso, um comportamento imaturo, mostrando ainda o nosso primitivismo comportamental. Observa que muitas vezes nós temos a aversão ao outro só porque ele tem uma escolha política diferente da nossa, escolhe um time diferente do nosso, porque ele tem uma escolha de roupas, de estilo de vida, de estilo de comportamento diferente da gente. Deixa o outro ser diferente. Observa o seguinte: até Jesus teve julgamentos morais, sofreu julgamentos morais. Quantas vezes as pessoas chamavam ele de glutão? Glutão porque ele chegava, as pessoas chamavam ele para um jantar, por exemplo. Ele foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu chamou para um jantar. Ele vai lá para se banquetear. Ele vai lá para poder se desfrutar daquelas mesas fartas. É apenas um glutão, um beberrão. Sofreu julgamentos também. Ele só anda acompanhado de pessoas de má vida, anda acompanhado de samaritanos, anda acompanhado de publicanos, que eram pessoas consideradas de má vida, anda acompanhado até de prostitutas. Com isso ele não pode prestar. É o que a gente costuma dizer assim, né? Dize-me com quem andas que eu te direi quem és. Já ouviu essa frase? Meu pai falava muito isso para mim, né? Se essa frase fosse aplicada a Jesus, Jesus não valia nada então, né? Porque era acompanhado de pessoas que eram reprovadas pela coletividade. Mas Jesus, ao contrário, não reprovava essas pessoas, não condenava, acolhia e dava um exemplo de um comportamento que era comportamento adequado. Ele, com isso, buscava fazer com que as pessoas seguissem um comportamento saudável, um jeito de ser que fosse equilibrado. Ele queria essas pessoas próximas dele para que ele pudesse dar o exemplo. Não é que ele aprovasse todo tipo de comportamento, todo tipo de desregramento. Jesus não aprovava, mas ele não condenava. Pelo contrário, ele acolhia pessoas diferentes, pessoas equivocadas, pessoas que se desviavam do caminho do equilíbrio, da saúde, da paz, da moralidade. Ele acolhia porque ele queria dar um exemplo para essas pessoas. Mas nós, o que a gente faz? Nós fazemos o quê? Nós queremos que a pessoa seja eliminada, extirpada da face da terra, extinta. A gente quer condenar e a gente age de forma desrespeitosa, muitas vezes. Então, a gente não tem esse papel de sair criticando a vida de ninguém, não. Aí eu pergunto, muitas vezes a pessoa
né, passou a conhecer o Evangelho de Jesus. E aí, a partir daquilo que ela adota um comportamento religioso, ela muitas vezes se acha no direito de sair criticando e fiscalizando o comportamento alheio, só porque agora ela é cristã, só porque agora ela assumiu e aceitou os ensinamentos do Evangelho. Aí eu pergunto para você, aonde é que está escrito no Evangelho de Jesus que a gente tem que ser um fiscal do comportamento alheio? Aonde é que está, me diga, no Evangelho de Jesus, que nós devemos fiscalizar o comportamento alheio? Em lugar nenhum. Ele disse que foi o contrário para a gente. Olha nessa passagem aqui, como é interessante. Ó. Repetindo. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão e não vedes uma trave no vosso olho? Como é que vós dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do teu olho? Vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. O que Jesus está dizendo para a gente, assim, para a gente resumir de um jeito assim mais direto, em um linguajar mais moderno, é o seguinte: meu irmão, cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Deixa o outro com a vida dele. Se você ainda não resolveu os seus problemas internos, se você ainda não conseguiu se curar das suas mazelas, se você ainda tem as suas fragilidades, tem as suas limitações, cuide da sua vida. Deixe que o outro vai cuidar da vida dele. Aí você pode dizer, mas eu não posso ver o problema do outro, não? O mal que está no outro? Pode. E até Kardec diz uma coisa interessante. Ver o mal no outro pode ser uma coisa louvável, respeitável, uma coisa digna de respeito, quando a gente quer ajudar, não quando a gente quer condenar, não quando a gente quer castigar, não quando a gente quer punir, não quando a gente quer ser o detentor exclusivo da verdade e da moralidade. Olhar o mal no outro só é digno de respeito quando a gente quer ajudar, quando a gente quer servir, quando a gente quer contribuir para que o outro possa encontrar meios de equilíbrio na sua vida. Olha o que diz aqui Kardec. A reprovação lançada à conduta dos outros, ela, quando tem o sentido de reprimir o mal, ela é útil, ela é louvável e constitui muitas vezes até um dever, porque contribuirá para resultar em um bem daí. Então, reprovar uma conduta de alguém só é útil quando a gente tem a intenção de ajudar. Agora, a gente não vai ajudar se a gente estiver expondo a pessoa ao ridículo. A gente não vai ajudar se a gente estiver criando condenações públicas para aquela pessoa. A gente não vai ajudar quando a gente estiver reprovando, humilhando, afrontando as outras pessoas. E o que dá autoridade para que alguém possa
falar com o outro para evitar que ele pratique o mal, é que a pessoa que está falando, ela não pode praticar aquilo que ela rejeita. Então, se a gente encontra num comportamento de alguém uma conduta reprovável, uma conduta que não é boa, nós só temos autoridade de criticar quando nós não reproduzimos. Foi isso que Jesus quis nos exemplificar naquela passagem da mulher adúltera. Chegaram para Jesus com uma mulher que foi pega em adultério. E naquela época, no povo hebreu, essa prática do adultério feminino era castigada com a morte por apedrejamento. E isso, inclusive, estava nas leis religiosas dele. Moisés havia autorizado o apedrejamento da mulher adúltera até que ela morresse, como uma forma de castigar esse comportamento. Chegaram para Jesus com essa mulher pega em adultério e colocaram ele diante dessa situação, dizendo assim: e agora, o que a gente faz com essa mulher? A gente apedreja até matar? Porque é isso que está ensinado na Torá, na lei mosaica. Se Jesus tivesse dito assim, apedreja, é o que está na lei, aí ele estaria sendo contraditório ao que ele ensinava sobre o perdão. Se Jesus tivesse dito assim, não pode seguir o que diz a lei mosaica. Se ele tivesse dito isso, já iriam chamá-lo de traidor dos costumes. Diante daquela situação, Jesus disse assim: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que ele quis dizer com isso é que nós não temos muitas vezes condições morais de julgar ninguém. Para que a gente possa julgar alguém, a gente primeiro tem que extirpar o mal que existe dentro de nós. É isso que nos dá autoridade para que a gente possa chegar para alguém e dizer: olha, meu irmão, minha irmã, não está certo o que você está fazendo. E só podemos fazer isso no sentido caridoso, de contribuir para que a pessoa encontre uma forma mais equilibrada de se comportar. Mas não para rebaixar o outro, não para humilhar o outro, como a gente faz. Então nós temos que evitar essa postura que gera tantos confrontos, tanta animosidade, esse comportamento belicoso que faz com que a gente sempre se coloque armado frente aos outros, frente aos demais. O tempo todo a gente está armado, pronto para atirar pedra nos demais. Não é verdade? É isso que a gente precisa evitar. E aí, a gente também tem que falar para quem é vítima de julgamento. Será que você, minha irmã, será que você, meu irmão, já foi vítima de um julgamento condenatório? Se você é alvo de alguém que lhe critica, que lhe apedreja moralmente, que joga contra você insultos, que faz com que você se sinta alvo de preconceito, de incompreensão, de injustiça, você que é alvo desses julgamentos severos, você que é alvo da intolerância, do preconceito, da incompreensão, meu irmão, não desanime não, tá? Até Jesus sofreu todo tipo de condenação. Antes da condenação à morte, ele sofreu diversas outras condenações.
ele foi excluído pelo jeito diferente de ser, por um jeito inovador, inclusive, de ser, porque é inovador promover o amor até hoje. É algo que é raro, é algo que não predomina. Até hoje a gente prefere a briga, o confronto, a intolerância, a vingança. O amor, o acolhimento, a aceitação, o respeito ainda não prepondera. Vai preponderar algum dia. Vai preponderar. Mas se você é alvo de injustiças, de discriminação, de intolerância, o que a gente pode dizer para você é que a mensagem do Cristo é de não revidar. Tenta não revidar. Tenta não se vingar. Aí você pode dizer assim, mas eu vou ficar engolindo sapos? Eu não tenho sangue de baratas? O que o Evangelho nos traz, e a doutrina espírita reforça para a gente, é que toda vez que nós revidamos o mal, nós estamos plantando uma colheita ruim para a gente. Porque revidar o mal também é o mal. E a gente colhe tudo que planta. Revidar o mal é plantar sofrimentos para nós mesmos. Por isso que Jesus nos diz, não revide. Ou seja, perdoe. Perdoar é exatamente isso. Não quer dizer que a gente não vai chorar, não quer dizer que a gente não vai se entristecer, não quer dizer que a gente não vai ter momentos até de raiva. Existe uma diferença entre sentir raiva, que quando a gente escuta uma calúnia, quando a gente escuta uma fofoca que falam da gente, é claro que a gente fica com raiva. É normal. É normal. Não se condene por isso. O que a gente precisa evitar é o revide. É o comportamento agressivo, o comportamento violento, se igualando ao agressor, agindo no mal. Então a gente deve buscar, na medida do possível, perdoar. A gente tem que buscar, na medida do possível, não revidar quando formos nós os alvos da injustiça, da intolerância, do preconceito, da discriminação, desse julgamento, de todo tipo de julgamento severo, de todo tipo de condenação inapropriada. Perdoa. Agora, a doutrina espírita também nos ensina a ouvir os nossos críticos. Olha que coisa interessante. Às vezes, as pessoas que nos criticam, elas podem nos dar boas orientações sobre o nosso comportamento. Será que as pessoas que nos criticam, mesmo com severidade, mesmo com agressividade, será que elas não estão nos dando, de fato, toques para que a gente possa ajustar e melhorar o nosso comportamento? Pode ser isso também. Às vezes, se eu sou alvo da crítica, da condenação de alguém, pode ser que ele esteja me dando um toque que um amigo não daria. Às vezes, quem dá um toque importante para a gente, um alerta, para a gente abrir os nossos olhos, às vezes é o adversário. Às vezes é quem nos condena, que pode trazer para nós também uma boa dica sobre coisas que precisamos melhorar em nós mesmos. Então, quem sabe a gente possa ouvir os nossos críticos. Se eles estiverem com a razão, a gente adota a mudança no nosso comportamento. Agora, se a gente tiver a consciência tranquila de que está fazendo o nosso melhor, aí a gente não deve se deixar levar pelas críticas injustas, pela agressividade dos outros. Em tudo a gente pode usar o bom senso, inclusive diante das críticas que nós recebemos. E de nossa parte, evitarmos ter a pretensão de sermos os detentores exclusivos da verdade. O que Jesus quis nos dizer com a passagem sobre
o argueiro e a trave no olho é que cada um tem que cuidar da sua própria vida. Vamos tentar curar o mal que tem em nós mesmos. Nós já temos tanta energia para gastar se nós nos dedicarmos à nossa própria melhoria. Então não vamos perder tempo, não vamos gastar energia de forma desnecessária, criticando, condenando, reprovando o comportamento dos outros. Vamos investir nosso tempo e nossa energia na mudança de nós mesmos, porque aí teremos autoridade para, quando vermos o mal, nós agirmos de modo a evitar que o mal se propague, que o mal se manifeste. Mas só quem tem condições morais de criticar o comportamento dos outros é aquele indivíduo que não pratica aquilo que ele condena. Nosso grande defeito é esse. Nós praticamos, ou pelo menos desejamos fazer aquilo que o outro condena. Quantas pessoas não olham para o outro assim, só quer saber de festa. Muitas vezes dentro do nosso íntimo a gente quer também estar na balada, estar na folia. Aquela lá só vive trocando de namorado, só vive trocando de parceiro. Muitas vezes quem condena que está doido para estar aí também na balada e trocando de parceiro. Aquele lá não presta porque faz isso ou aquilo. E muitas vezes quem quer fazer aquilo somos nós que condenamos. Então Jesus disse assim para a gente: se preocupe primeiro em modificar, em melhorar você mesmo. Porque aí você terá condições de contribuir com o seu exemplo, com a sua conduta, para que o outro possa se modificar. Mas a gente não modifica ninguém. Cada um é que é responsável pelos seus caminhos, pelas suas escolhas. O que a gente pode fazer é contribuir com o exemplo, quando já estivermos conquistado aquela qualidade. Pois vamos investir, aproveitar o nosso tempo para isso, para investir em nos melhorar, gastar energia na nossa própria transformação interior. É isso que nos recomenda a doutrina espírita. E assim a gente vai estar contribuindo para um mundo de paz, de equilíbrio, de respeito, de compreensão, de tolerância, de fraternidade. Que tal, meu irmão e minha irmã, participarmos da construção desse mundo de paz? É o convite que Jesus nos faz. Agradeço então a todos pela paciência e por ter dado um tempinho aqui para participar desse nosso diálogo. A gente pode encerrar agora agradecendo a Jesus pela proteção e pela oportunidade do estudo, rogando ao Mestre a força necessária para colocarmos em nossa vida, em nosso dia a dia, em prática, as lições que o Evangelho nos oferece. Que Jesus nos abençoe a nossa vida, a nossa família, que Jesus nos ampare, nos envolva com a paz, abençoando a todos os nossos irmãos, em especial aqueles mais fragilizados. Que a paz, que o amor, que as bênçãos divinas possam ser sentidos por cada um de nós, que procuremos essa sintonia com o alto e que possamos assim nos sentir motivados a continuarmos na nossa melhoria, no nosso aprendizado. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Obrigado a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz a todos. Até a próxima.